Olá, salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN, mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 18 de junho, 2019. Vem com a gente. Derrocada pós-Lava Jato, Odebrecht pede a maior recuperação judicial da história do país. Atores em rota de colisão. Milton Gonçalves processa Paulo Betti por racismo. O Escolhido. Daqui a pouco a gente recebe o diretor e parte do elenco da nova série brasileira da Netflix. Paloma Bernardi, por exemplo, interpreta um dos médicos enviados a um vilarejo remoto no Pantanal para vacinar a comunidade contra uma nova mutação do vírus da Zika. Eu pergunto, é terror, Paulinha? Ai, tem uns sangues lá, Edgar, tem umas partes de medinho, uma coisa meio de, sabe, sobrenatural, misticismo. Você já se interessou? Eu já assisti os primeiros episódios, senhor Edgar. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre essa série. Falar, esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Vem com a gente. Morning Show! Vambora. Já que eu tô falando com a senhorita, quero saber qual é a nossa tag de hoje. Edgar, escute essa, querido. Segundo a ONU, o planeta terá mais 2 bilhões de pessoas até 2050, galerinha. É tipo um petit comitê, né? Vai chegar um pessoal novo aí e eu me pergunto, como é que estaremos em 2050? Daqui a 31 anos, senhor Edgar. Boa pergunta. Vamos fazer esse exercício de futurologia na hashtag Nós em 2050. Eu fico imaginando proporcionalmente, Paulinha, como é que vai estar a Índia, a China. Será que é lá que vai lotar ou o pessoal vai correr para as montanhas, Edgar? Fica a dúvida. É bem provável. Né? Como é que vai caber tudo isso de gente? Eu quero saber das projeções, eu quero GIFs, eu quero memes, eu quero aqui muita gente sabendo sobre esse futuro na hashtag Nós em 2050. E também você interage pelo nosso WhatsApp 11 931 17009. O tema é livre, pode comentar qualquer uma das pautas aqui do Morning Show, tá bom? No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo portal da Jovem Pan, o jp.com.br, também no nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. E eu vou já contigo, Paulinha. Vamos lá abrir o noticiário aqui com essa história aí que, à primeira vista, causa uma estranheza até. São colegas ali, né, envolvidos numa mesma situação ali, porque o ator Milton Gonçalves está processando, como eu disse aqui nas manchetes, o colega Paulo Betti por racismo. Qual é a situação em que se dá essa denúncia, esse processo todo? Então tem a ver com uma troca de mensagens no WhatsApp. Você sabe que o Milton e o Paulo, eles estão concorrendo em chapas diferentes à presidência do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do Rio de Janeiro. Então, num grupo de WhatsApp, o que aconteceu foi que houve uma fala do Paulo Betti, que foi a seguinte, ele disse assim: a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra, com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme. Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos. Essa foi a fala do Paulo Betti, e não é só o Milton Gonçalves que está aí à frente desse processo, como também o Jorge Coutinho e o Cosme Santos. Então são os três que processam o Paulo Betti, que agora, depois de receber oficialmente esse comunicado, que ainda não foi recebido, ele vai ter 15 dias para apresentar uma defesa. E aí, o que é que acontece? Qual que é o problema? Eles estão processando por injúria racial e pedem explicações em juízo. Aí tem a fundamentação do artigo 144 do Código Penal. Daqui a pouco o Caio pode até esclarecer isso aí. Eles também pedem ou isso ou retratação do Paulo Betti nos termos do artigo 143 do mesmo código. Então, eles querem que o Paulo Betti responda a basicamente 3 perguntas. Que complicador seria esse levantado por ele diante do fato de Milton e Jorge terem forte representação negra? O que poderia confundir as coisas? Que coisas seriam essas?
E 3, que luta seria essa? Então, eles têm questionamentos aí sobre essa fala do Paulo Betti e que, na opinião deles, configura injúria racial. E aí, a gente tem aí a palavra do Paulo Betti para a reportagem do UOL. Ele também conversou com a coluna Notícias da TV do Daniel Castro, disse que é uma acusação muito grave, que ele não é racista, pelo menos até onde ele saiba, e que a história dele não diz isso, ele nunca se considerou uma pessoa racista, mas que prefere responder primeiro à interpelação. O Milton Gonçalves chegou a negar que houvesse entrado na justiça contra o Paulo Betti, mas depois ele admitiu, e para a coluna do Daniel Castro ele disse: é uma dor no coração muito grande, não tenho mais paciência para discutir raças, não quero saber disso, quero que todos sejam seres humanos, todos iguais. Então, é isso, o Paulo Betti está esperando ser citado oficialmente. Essa eleição das chapas rivais acontece nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. O Milton concorre pela chapa 1, que é União e Determinação, e o Paulo pela chapa 2, Renovação e Transparência. Bom, vamos lá, Caio. Essas questões que envolvem a subjetividade, né, o que se diz e o que se entende, como é que você pode dirimir e partir para o embasamento de uma acusação, no caso do Milton, contra o Paulo Betti de racismo? Esse caso é bem mais complexo do que parece, Edgar, mas assim, o primeiro ponto é, você não precisa ser um assassino para cometer homicídio. Então, da mesma forma, você não precisa ser um racista para incorrer nos crimes de racismo ou injúria racial. Isso é uma análise do caso concreto. Eu lembro, no final do ano passado, a gente teve chance de comentar aquele tweet infeliz do Marcelo D2, que falava assim: e o negão do Bolsonaro? Talvez seja essa a nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande. Por generosidade do ofendido, né, o deputado federal Hélio Bolsonaro, ele não moveu a ação por injúria racial. Mas o ponto é o seguinte, vamos só retomar o contexto, porque isso é muito importante para a gente entender a gravidade do que foi falado. Então você tem o ator, né, o Paulo Betti, que é de esquerda, um petista retinto, ele se dirige aos seus colegas de sindicato por escrito, via aplicativo, fazendo uma articulação política para a composição da nova diretoria. E a mensagem diz o seguinte: a atual diretoria do sindicato está há muito tempo e tem uma forte representação negra, certo? Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos. Para quem sente uma inclinação aí a ser mais condescendente, leniente, compreensivo com essa mensagem, talvez por inclinação política, imagina só se a gente trocasse o contexto e o autor da mensagem, para entender a real gravidade do negócio. O Milton falando do Betti, Não, contrário, vamos mais longe. Vamos pensar o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, se dirigindo ao ministro da Educação, por escrito, via aplicativo, fazendo articulação política para a composição das diretorias do MEC. Então uma mensagem hipotética aí do presidente Bolsonaro. A atual diretoria do INEP está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra. Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas. Daí a importância de conversarmos. Você imagina o que aconteceria, qual seria a capa da Veja, a capa da Folha, do Intercept, do El País, como que seriam os comentários aí de tantos e tantos colegas meus, analistas políticos, em uníssono, se o autor dessa frase fosse o presidente da República, porque qual que é a treta jurídica aqui? São dois crimes possíveis em duas ações distintas de naturezas diversas. A primeira, racismo, lei especial 7.616, a gente sempre fala, crime inafiançável, imprescritível desde 1989. Só que você tem também a injúria racial, que está no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º, quando você ofende a honra pessoal em função da raça, da cor ou da etnia. Essa tipificação de injúria racial, nesse caso, é infinitamente mais complexa, Edgar, porque você teria que provar que o ofensor questionou aí a capacidade dos ofendidos com base na raça e, portanto, ofendeu a sua dignidade. Tanto que os autores pediram que a Paulinha falou aqui, que são as explicações em juízo, né, artigo 144. Nessas três questões isso, que você colocou. Esses esclarecimentos a respeito da fala. Isso, ou a retratação. O que tem de similar aí nesses dois dispositivos? Eles têm o condão de esclarecer a conduta do autor, né, ou do suposto, aliás, do suposto ofensor nos seus próprios termos, né? Então, assim, de certa forma, nesse sentido, embora a gente esteja falando de uma medida judicial, ela denota aí uma chance de uma solução amigável. Tá? Então esse ponto é muito importante, assim, uma solução amigável entre as partes. Agora, como que eu interpretei a frase do Paulo Betti? Aqui, pessoal, é uma interpretação subjetiva minha, tá? Na visão dele,
a militância afro tira o protagonismo da militância sindical. E assim enfraquece a luta da classe e torna os candidatos negros menos aptos. Por isso que é tão grave o que ele falou, na minha opinião, né? Agora, por que eu falei da natureza distinta das ações penais? Tanto o crime de racismo quanto a injúria racial são ações penais públicas, ou seja, elas são promovidas pelo Ministério Público. Mas, no caso da injúria racial, como eu falei no começo, ela é condicionada à representação do ofendido. Ou seja, a qualquer momento, o Milton pode tirar a ação, se ele se der por satisfeito com a retratação. Só que no crime de racismo, a ação penal pública é incondicionada. Ele não pode fazer isso. Não, a iniciativa da ação é só do Ministério Público quando toma ciência do fato, porque ele representa uma ofensa à coletividade. E o artigo 4º da lei, né, do crime racial fala o seguinte, abre aspas, negar ou obstar emprego em empresa privada, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Lógico que o sindicato não é empresa, mas é associação privada e por analogia você tem isso. Agora, onde que é a saída jurídica para o Paulo Betti? O crime de racismo ele pressupõe dolo, portanto, intenção de discriminar. Como ele usou aquela expressão pode complicar, isso certamente é uma atenuante, mas assim, a situação é bem mais grave do que parece. Mas se o Milton retirar, então, retirar e aceitar a retratação, tudo certo? Na injúria racial. Mas no crime de racismo não. É Ministério Público. Um eu concordei com essa história que o Caio falou, que é verdade, você pode misturar não ser racista na questão e da mistura de pauta, um episódio... é isso? Mas a mistura de pauta, porque a alegação dele é essa mistura de pauta. O que eu acho é assim, você não é racista, mas a gente tá no molho, na sopa do racismo. E de repente, ele foi nessa colocação. Infeliz e ele pode, exato, ele pode pedir desculpas, etc e tal, mas assim... E também vincular isso, então, porque são do movimento negro, estão atrapalhando a causa. Tipo, gente, não sei, eu achei que foi uma associação bem esquisita. Vamos aguardar mas vamos aguardar também, porque ele isso também foi uma vai interpretação falar. subjetiva minha. Em cima do que a gente tem até agora, os esclarecimentos vão com certeza falar, surgir pelas partes, pelas duas partes envolvidas aí. Vamos seguindo aqui no Morning Show. Uma mulher que inalou fumaça durante um protesto contra a reforma da Previdência na última sexta-feira morreu ontem, após 4 dias na UTI. Vini, vamos lá para os detalhes. Pois é, Edgar, ela já estava em estado gravíssimo, né? Esse caso que aconteceu na última sexta-feira durante a greve geral que ocorreu aí em diversas cidades do país. E a Edi Guimarães, de 53 anos, estava neste dia a caminho do trabalho dela. Ela estava de ônibus quando este veículo acabou sendo aí retido na manifestação ali na Avenida Antônio Carlos, próximo da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que fica na região da Pampulha, e ela acabou inalando uma fumaça, Edgar, dos pneus e outros materiais que eram queimados ali no local naquele instante pelos manifestantes. Então ela acabou sofrendo no momento uma parada cardiorrespiratória, acabou sendo levada para o centro de terapia intensiva em um hospital de Belo Horizonte, ficou esses 4 dias internada, né, em estado gravíssimo, e agora teve aí esta morte encefálica confirmada, portanto, Edi Guimarães, de 53 anos, que inalou a fumaça durante a manifestação da greve geral na última sexta-feira, acabou falecendo aos 53 anos, Edgar. Vamos lá. Posso fazer um comentário sobre isso? Porque essa é daquelas notícias de embrulhar o estômago, né? E aqui cabe um comentário maior em memória da dona Edi Alves Guimarães, trabalhadora, 53 anos, mãe de família, 8 filhos, Vini, 8 filhos, 8 órfãos agora. A dona Edi é quem muitos da esquerda ironizam e espezinham quando a gente da direita fala em cidadã de bem. É dessas pessoas que a gente está falando, né? Morreu como? A caminho do trabalho, né? Inalou a fumaça de pneus criminosamente dispostos e queimados em via pública, arriscando então, portanto, a saúde da população e a segurança da população. Ela é vítima da irresponsabilidade de uma elite. Que elite é essa? Elite sindical, elite estudantil, elite acadêmica, elite política, que acha
que os seus direitos valem mais do que o direito dos outros. Eles não entendem nada de democracia, Vini. Não entendem nada de isonomia, princípio basilar do Estado Democrático de Direito. A lei vale igual para todos, né? São os professores que acham que é legítimo deixar as crianças sem aula. São os pelegos que em poucas dezenas aí restringem a liberdade de ir e vir de milhões e milhões de cidadãos que só querem trabalhar. Aliás, são os trabalhadores que efetivamente trabalham, aí para parafrasear o brilhante Roberto Campos, saudoso. Então, assim, eu vou repetir, vocês não entendem nada de democracia. Nada, zero. E aqui eu lanço o desafio novamente, né? Eu estou esperando ver a esquerda se manifestar de graça aos finais de semana, como a direita sempre fez. E eu conclamo o Ministério Público. Esse não é simplesmente um caso de lesão corporal seguida de morte ou um caso de homicídio culposo. Isso é homicídio doloso, dolo eventual. Um cara que queima um pneu, ele assume em via pública, ele assume o risco dos seus atos, ele precisa assumir. Os black blocs, eles só foram marginalizados como os bandidos que de fato eles são, quando a lei se impôs, após aquele crime bárbaro contra o cinegrafista Santiago. Então, o mesmo tem que acontecer não só com os queimadores de pneus, mas com os invasores de propriedade privada. Vocês são bandidos e inimigos da democracia. Vamos girar o assunto aqui, falar da Odebrecht. Agora deixa eu até colocar a trilha aqui, que a trilha parou aqui. Agora sim. A Odebrecht, que chegou a ser dos maiores impérios empresariais do Brasil, protocolou nessa segunda-feira um pedido de recuperação judicial. As dívidas do grupo chegam a quase 100 bilhões de reais. Esse pedido é o maior já registrado no país, superando o da Oi em 2016. Vamos a Brasília falar com Zé Maria Trindade. A derrocada da empresa, Zé, começou aí com o cerco da Lava Jato, né? As histórias todas envolvendo aí as ligações da Odebrecht, nos negócios da Petrobras, nos negócios com os governos petistas e tal, acabou sendo levado a conhecimento da população pela Operação Lava Jato. E aí entrou toda aquela questão, né, das delações, da devolução do dinheiro, e agora a Odebrecht requer aí faz esse pedido aí, na verdade, protocolou esse pedido de recuperação judicial. O que pode dar daí, Zé? Eu ouvindo o Jornal da Manhã, a Denise e o Augusto discorriam sobre essa questão e já alertavam para que, se houver algum beneficiado nessa história, sendo implementada essa recuperação aí por parte do governo, o benefício vai ser só dos proprietários ali, né? Os funcionários vão ficar, como sempre, a ver navios, hein, Zé? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, há uma certeza de que a maior invenção da humanidade foi a tal da empresa, né? Ela é uma abstração, não existe na prática. A prova disso é o que acontece com o Odebrecht, né? Uma decisão de um juiz pode, de uma hora para outra, tornar uma empresa inexistente, ou seja, ela não existe a não ser essa abstração, enquanto todos confiam nela, né? É o que está acontecendo. São funcionários demitidos, né? Mas a empresa existe independente dos donos. Os donos estão bem e, evidentemente, reservaram recursos entre os familiares para sobreviver independente da empresa. Além do dinheiro dos donos, existem subsidiárias da empresa que estão sendo separadas desse corpo principal que entrou com esta superação judicial, né? Para evitar exatamente a falência imediata. Edgar, essas empresas, na verdade, e as entranhas da Lava Jato mostram isso, elas nunca foram empresas privadas. Elas administravam dinheiro público e sempre estavam por aqui. Eu me lembro da posse de um governador em que o diretor de uma destas empresas, empreiteiras, né, cumprimentou o governador tomando posse, e o governador, todo alegre, o senhor por aqui? E ele disse: governador, nós sempre estamos por aqui, o senhor é que é novidade, a sua chegada aqui, né? Então, as empresas sempre orbitam ali o dinheiro público. E durante a Lava Jato, existe inclusive este custo, essa consequência. O então juiz Sérgio Moro, hoje ministro, naquela época ele já dizia que nós tínhamos que pagar esse preço, tínhamos que assumir as consequências, né, desta separação. Edgar, isso é muito antigo, esse debate é antigo aqui sobre as consequências desse processo. O ex-senador Pedro Simon,
lutou a vida parlamentar inteira dele aqui na tentativa de se criar a CPI dos corruptores. Porque sempre as CPIs trabalhavam em cima dos corruptos no serviço público. E ele apostava que na máquina pública existiam empresas à espera dos políticos para corrompê-los, né? Para comprar as suas ideias e comprar o próprio governo. Então, é uma relação muito antiga, muito polêmica e que agora a Lava Jato expôs de uma maneira muito cruel. Várias empresas quebraram, inclusive a Camargo Corrêa, que construiu Brasília e outras, né? Sim, eu me lembro, Zé, quando, no decorrer dos processos da Lava Jato, dessa exposição toda em ilícitos cometidos pela Odebrecht em parceria com o governo, nós falávamos aqui sobre essa questão prejudicial para os funcionários, né? Mas, por um lado, a gente também fala, bom, é uma questão que tem que ir a fundo mesmo, para extirpar esse mal, ser mostrado tudo, e como sempre a população como um todo tem direito de saber tudo o que se passa, custe o que custar. Parece que o brasileiro vive ainda, Caio, em uma sequência de lamentos e infortúnios, e queremos saber quando isso vai parar. O argumento, por exemplo, de muitos dos quadros do PT, incluindo aí o presidente Lula, era de que a Lava Jato era responsável pela quebra das empresas e consequente desacerto econômico do país. Parece que numa retórica desesperada ali de encontrar alguma razão para ir contra, né, o movimento que se fazia naquela ocasião, quando essas empresas estavam sendo impostas. Aí eu especifico esse momento, e não só a Odebrecht, mas outras grandes empreiteiras do país. Era o que restava para eles também dizer ali, né? Para tentar convencer de alguma coisa. E eu acho que não dá nem para chamar de argumento, a gente pode ficar como uma narrativa. A narrativa do lulopetismo é essa mesma, a Lava Jato é culpada pela crise econômica e o desemprego estrutural. Eles dizem isso mesmo. Agora, tá bem coadunado com aquela máxima do Milor Fernandes, sempre repercutida aí pelo Augusto Nunes, que diz que o Brasil é o único país em que os ratos conseguem botar a culpa no queijo, né? Até porque o capitalismo, na cleptocracia, ele por fora é bela viola e por dentro ele é pão bolorento, porque ele, na verdade, é o capitalismo de compadrio, são os amigos do rei, as campeãs nacionais e por aí vai. E o que caracteriza o capitalismo de compadrio, além do óbvio favorecimento? Ele é irrigado com dinheiro público, né? Então é o seguinte, o dinheiro entra no caixa do governo, né, por meio de impostos, né, que obviamente quem contribui é a população, especialmente a população mais pobre, se a gente pensar proporcionalmente, já que a gente está falando aí de impostos de consumo, e ele sai do caixa do governo como? Na forma de privilégios, na forma de subsídios, na forma de favorecimento de contratos, de obras superfaturadas e de propina para partidos e para políticos. Então, a população, ela já era surrupiada, certo? Ela só não percebia, o dinheiro saía do cofre público e ia para essas empresas que mantinham aí as suas estruturas. Na verdade, o Brasil economiza fora desse modelo de negócio. Vamos falar, o Caio usou a expressão irrigação de dinheiro público, vamos falar um pouco, Zé, antes de você ir embora, da irrigação de dinheiro privado agora. Zé, antes de você se despedir da gente, eu queria que você comentasse com a gente uma reportagem anunciada aí na manchete da Folha de São Paulo de hoje. Eu quero saber como isso caiu aí em Brasília. Segundo o jornal, empresas brasileiras contrataram no ano passado uma agência na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos de mensagens em prol do então candidato Jair Bolsonaro. A informação seria do dono dessa agência, diz a Folha de São Paulo. É uma prática reconhecidamente ilegal, né, no sistema de regulação das leis eleitorais brasileiras, né, Zé? Como é que isso repercutiu em Brasília? Olha, Edgar, ninguém aqui tem dúvidas sobre a prática ilegal do impulsionamento na internet, né? Estas eleições, essas últimas eleições, elas tiveram a novidade de proibição de doação. Eu tenho dificuldades para falar disso, eu não acredito. Não acredito que o empresário doa 10 milhões para ninguém. Isso não é doação, é investimento, né? Mas, enfim, o Supremo proibiu as doações empresariais. E aí os partidos tiveram que se virar. E a grande novidade da campanha era exatamente a internet. Muitos deputados me disseram aqui, senadores, de que o investimento de campanha em internet
deu o dobro de qualquer outro. Então, aquela história de balançar bandeirinha nas ruas, aquilo fica caro e não tem tanto efeito quanto o impulsionamento na internet. Os santinhos já eram, né, Zé? Santinho foi até proibido. Então, assim, negócio de chaveiro, então eles tiveram que se virar. E a novidade foi exatamente a internet. Antes de chegar no Bolsonaro, eu queria dizer o seguinte: a empresa Kroc ofereceu ao PSDB, ao candidato Geraldo Alckmin, por R$8.700.000, um trabalho de impulsionamento. E isso está provado através de mensagens e tal. O PSDB não aceitou. Por outro lado, o PT em Minas Gerais fez impulsionamento ilegal e isso foi denunciado por vários influenciadores digitais. Tem até números, pagamentos, e alguns influenciadores diziam que estavam sendo enganados porque elogiavam, eram pagos para elogiar candidatos, mas não sabiam que aquilo era campanha eleitoral. Sim. Agora, essa última revelação. Esse caso aí do presidente Jair Bolsonaro tem uma característica especial porque prende-se a empresários que não têm nenhuma relação com a campanha. É possível, e eu acho que isso fica muito evidente, de que a campanha central, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, nem sabia deste impulsionamento na internet. Mas várias empresas, açougues, empresas de venda e lavagem de carros, compraram um software exatamente para impulsionar. Né? E isso pode ter acontecido num projeto formiguinha, que foi a campanha de Jair Bolsonaro, custou menos de R$1 milhão. Né? O Zé, essa empresa chama-se Novoa, né? O proprietário, o empresário, dono dessa empresa, falou que eles não, na verdade, não tinham esse conhecimento de que era ligado. Agora tem que o governo, quer dizer, que o então candidato... Foi um programa de computador, né? Um programa, e eles não sabiam que esse programa estava sendo usado para a campanha eleitoral. Isso, com a capacidade... Poderia estar por vários empresários fora da campanha. E esse programa teria a capacidade de disparar até 500 mensagens por hora. Como foram solicitadas aí e vendidos 40 programas, 40 licenças, você multiplicando daí uma média de 20 mil, aproximadamente 20 mil disparos políticos por hora nas últimas eleições. Agora, o Zé, essa questão do privado... Para falar contra e a favor. Contra o adversário e a favor do seu. E agora, para o partido, a legislação não proíbe, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso é proibido só no âmbito. Se o partido se sai da instituição partido, da entidade ali, não é proibido. É proibido quando é a doação caracterizada por um empresário particular, quer dizer, um cidadão empresário privado, é isso? Exatamente. Porque se o empresário paga este impulsionamento, significa paga despesa de campanha, o que o Supremo proíbe. E não entra, não entra no cômpito, né, Zé? Essa questão, né, do gasto de campanha. São duas coisas. Não entra no gasto de campanha, ou seja, a Caixa 2, e o empresário está proibido de doar só a pessoas físicas, e tem limite por CPF, porque de acordo com a renda, né, de cada doador, é que pode fazer doação de campanha. Então, mesmo se fizer pagar este impulsionamento e comunicar ao partido e colocar na prestação de contas, é preciso saber se foi empresa, é proibido. Por outro lado, pelos partidos políticos, é preciso identificar que se trata de uma campanha política, não pode ser anônima. Tá certo. Obrigado pelas informações, Zé. Um abraço para você aí em Brasília. Muito bem, obrigado, bom dia. Fala, Caio. Valeu, Zé. Só uma breve observação, né? Eu acho que, só para restar bem claro, acho que vocês abordaram isso muito bem, a ilegalidade, aqui nesse caso, ela é só na conduta dos empresários, porque de fato você só pode praticar impulsionamento via partidos, coligações ou candidaturas, né, as campanhas, e pegando aqui um trecho da própria Folha de São Paulo, abre aspas, não há indicações de que Bolsonaro ou sua equipe de campanha soubessem que estavam sendo contratados disparos a favor do candidato. Vamos lembrar do contexto, né, das eleições de 2018, em que houve um engajamento popular aí sem precedente, muito fundado no pavor do retorno do PT, né, que era o medo maior de 10 entre 10 empreendedores no Brasil. E aí, você acabou se dando bem com essa aí, presidente? Sempre contra
Sempre contra o PT a gente se dá bem, tá ok? Na hora certa pra gente, por gentileza. Obrigado, PT. 10h32, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Agora aqui no Morning Show, nosso assunto é saúde. Estamos recebendo aqui no Morning um trio de médicos, a Lúcia, o Enzo e o Damião. E aquele que dá direção a eles. Eu vou explicar melhor essa história. O trio é formado pelos atores Paloma Bernardi, Guto Zuster, me corrija se eu estiver errado, e Pedro Caetano. E também o diretor aqui com a gente, acompanhando este trio, o Michel Tikomiroff. Bom, já posicionados no estúdio multicolorido do Morning Show, eles estão à frente da primeira série de suspense sobrenatural brasileira da Netflix, O Escolhido, que estreia no próximo dia 28. Vamos, antes de começar esse papo, ver um trecho do trailer. Solta pra gente, Murilo. Você acredita no Escolhido? Qual é a próxima vacinação? Água Azul. Algum reporte de contaminados por lá? A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o vilarejo fosse fantasma. Estranho. Senhor, por favor. Olha, eu já fiquei meio que com medo, já fiquei meio que... Esse suspense todo me deixou um pouco apreensivo. Antes de mais nada, bem-vindos aqui ao Morning Show. Legal ter vocês aqui, viu, pra esse papo. Obrigada. Olha só, vou dar uma geral aqui. O trailer já indicou pra gente, você que nos acompanha em imagens, mas eu vou descrever aqui pro nosso ouvinte, muitos ouvintes ainda ouvindo a programação da PAN, né, nas grandes cidades, no trânsito, nos carros, então eu vou explicar. O trio de médicos é enviado a um vilarejo remoto no Pantanal para vacinar a comunidade contra uma nova mutação do vírus da Zika. E ali, numa passagem do trailer, a gente, né, acompanhou aqui, a gente vê a placa Medicina traz morte. Essa frase absurda me faz lembrar algo na vida real que tem muito a ver com o tema da série. Esses movimentos aí, me refiro a eles, os movimentos anti-vacina que a gente vê mundo afora tal, e que representam um perigo, na verdade, para o planeta. Eu quero saber de vocês, a primeira pergunta que eu mando aqui pro quarteto, já que o Michel, diretor, né, dessa série, tá aqui com a gente também, por que o pessoal desse vilarejo, ele acha que a medicina traz a morte? Spoiler! Tem que ter habilidade para não dar spoiler, né? Mas uma geralzinha. Tem que ter um cuidado, senão a gente vai Vamos ter lá. muita coisa só assistindo mesmo. É o seguinte, a nossa série não fala especificamente da medicina. Eu acho que o foco principal é o choque da medicina com a fé, entre outras coisas, entre outras diferenças da cidade grande com a cidade pequena, uma população totalmente diferenciada por ter parado no tempo, assim. Existe um líder e ele lidera aquela comunidade, aquele vilarejo, não só pela questão da fé, mas também social, política, como se ele manipulasse aquelas pessoas. E os médicos chegam ali para levar vacina, porque eles acreditam que é a maneira de cura através da ciência, só que eles veem que aquela cidade ali está fechada para todo tipo de intervenção, seja medicina, seja por crença, seja por cultura. É uma cidade fechada, bloqueada, onde tem esse líder e a gente não entende, né? Então poderiam ser professores levando alfabetização, poderiam ser biólogos querendo avaliar aquele território, só que nada entra, nada se firma naquele lugar, porque algo misterioso acontece. Por conta do primitivismo, a ignorância, a fé exacerbada num ser único, quer dizer, a gente, sinceramente, eu não consegui dissociar da história recente do João de Deus ali. Eu não sei se eu fui pelo caminho certo, mas no próprio João de Deus, né, esse guru desfigurado que se revelou um charlatão, enfim, tinha também na sua própria instituição ali, nas entidades, o remédio que ele, fitoterápicos, que ele distribuía, né, para as pessoas que iam para lá, né? Mas muito ligado a uma fé também. Um remédio que poderia ter ali uma energia concentrada, que curaria, enfim. É uma relação que me veio imediatamente à cabeça, assim. Tem algum paralelo, Michel? Você que dirigiu com isso, vocês pensaram em toda a história que aconteceu com João de Deus, por exemplo, para fazer essa série?
Na verdade, não. A série, ela é uma adaptação de uma série que foi feita no México, né, em 2010. Então, essa história já foi construída há muito tempo, muito antes dessa polêmica toda. Mas é claro, quando essa polêmica veio à tona, a gente percebeu um ponto de contato. Mas como a Paloma falou, esse não é não é nem tanto o foco da série, porque ele é um líder, como ela falou, muito mais do que um líder espiritual. Ele é um líder meio soberano e poderoso. Um déspota. Em que manipula e define o destino das pessoas, daquele vilarejo. Então ele realmente é um grande articulador da vida e controlador da vida de toda aquela comunidade da cidadezinha de Água Azul que a gente retrata. Sim. Eu queria que cada um falasse um pouco sobre os seus personagens, porque eu achei muito legal esse trio de médicos ser completamente diverso, assim, cada um com uma história muito diferente, mas todos na mesma situação e reagindo àquelas coisas inusitadas que vão acontecer dentro da série. Então, eu queria que cada um contasse um pouquinho sobre quem é na série. Bom, sou Pedro Caetano, faço o Damião, né, que é um médico carioca. Ele veio de uma comunidade no Rio de Janeiro, né, ele teve uma infância difícil, ele teve uma vida muito difícil e ele realmente tem essa missão para ele, né, que é de levar a medicina para que a medicina ajude o máximo de pessoas possíveis, porque ele foi ajudado pela medicina, né? A medicina realmente transformou a vida dele. Então ele tem essa determinação, assim, ele realmente acredita que a medicina é algo que toda pessoa tem que ter acesso e tem esse direito, e realmente ele acredita que é algo transformador na vida das pessoas. Bom, eu sou o Guto Suster, eu faço o Enzo. Pô, falei Zuster, hein, meu? Não, mas é normal. Fica Schuster. Guto Suster, a gente Suster. Fala Schuster também tá certo. Não, perdão, viu? Não, que isso. E eu faço o Enzo, e o Enzo, ele é um médico gaúcho, e ele vem... o pai dele também é médico, então ele vem de uma família que teve bastante condições, assim, teve condições de estudar, enfim, e ele tá nesse grupo de vacinação. Na verdade, ele é sempre, ele é melhor no laboratório, assim, tem esse lado mais de pesquisa, mas ele vai nesse trabalho de campo também, muito para também, pessoalmente, enfim, como eu vou dizer, mostrar pro pai que ele também pode ser um grande médico. Ele tem essa relação interna com o pai e é isso. Aí ele se junta aos 3 médicos para fazer esse trabalho de campo, mas na verdade ele tá muito ligado mais à civilização do que... dentro do laboratório. Exatamente. E a Lúcia? Bom, médica... A personagem, Lúcia. Médica também. A Lúcia, ela é muito líder da própria vida, ela é líder da missão, ela lidera esses homens, o que eu acho maravilhoso. Principalmente e é uma questão na série, isso, né? É uma questão. Nesse momento que a gente vive, né, de empoderamento feminino, eu acho bacana poder ter um personagem que está à frente com a sua profissão, e isso está sendo valorizado, né? Ela sai da sua zona de conforto, de repente seria um consultório, atendendo seus pacientes. Não, ela quer ir além. Ela quer levar aquilo que ela acredita, que é a ciência, que é a medicina, e para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas... E é uma região que ela conhece muito, porque ela é daquela região, ela é pantaneira. Então ela faz questão de voltar às suas origens, levar a medicina, levar a cura, e está liderando esse projeto, e está ali de frente com esse líder, de frente com aquelas pessoas que vivem de forma diferenciada. Imagina que ela use como arma retórica para o convencimento das pessoas desse povoado o fato de também ser, de alguma maneira, da região, né? Exatamente. Hoje, né, não só essa região, mas o Brasil, no modo geral, principalmente essas áreas mais afastadas, tem essa carência, né, de educação, de medicina, de várias questões. Então, acho que ela quer levar para o sangue dela, né? Sangue do sangue, aquilo que ela acredita, melhorias, né? Então, ela vai com o coração, ela vai com dedicação, com amor e a bagagem que ela trouxe. Enfim, tem outras coisas também. Então um médico, que eu prefiro não dizer nada. É um médico mais engajado, um abastado complexado e uma pantaneira empoderada. Assim, exatamente. É isso aí, Caio. A gente estava traçando aí os paralelos. Eu lembrei daquele movimento ludista do século XIX, né? Os tecelães ingleses que, revoltados, eles começavam a quebrar as máquinas. Né? Isso no começo da Revolução Industrial. Aí eu queria saber se de certa forma,
a série, ela é uma crítica àquilo que está parado no tempo, né? Então aquilo que é reacionário, ou antimoderno, ou anticontemporâneo, vai para ser mais específico, Michel. Na verdade, não. Essa série é um pouco... ela não pretende julgar nenhuma situação, nenhuma condição. Apenas expor conflitos e as contradições e ambiguidades que existem e que podem gerar esse tipo de discussão. E cada um pode ter sua opinião e colocar seu ponto. Mas isso que eu acho que é o legal da série. A gente não é uma tese sobre nada específico. Não tem um viés que claro. o movimento antivacina... Ele é um negócio muito peculiar, né? Porque, assim, é uma coisa que se provou aí ao longo de gerações, uma coisa benéfica para a humanidade, né? No caso, na série, como eu já assisti os primeiros episódios, a questão de ser antivacina nada tem a ver com ciência, é só né? Tem a ver com uma crença, né? E tem a ver com uma espécie de uma seita, que é um ingrediente muito interessante para quem gosta de suspense, de terror, né? Essa questão da seita é uma coisa que as pessoas curtem, tem um medinho, né? O que será que essa seita acredita ou não? Eu queria saber qual é o ingrediente brasileiro. Você já falou, é a adaptação de uma série que foi criada para o México. A questão da seita é uma coisa universal aí para o tema. Qual é o ingrediente brasileiro dessa série? Bom, a adaptação foi feita pelo Rafael Dracon e pela Carolina Munhoz, né, que são super escritores e especialistas nesse gênero fantástico. E eles, a missão deles, a vontade, o desejo deles também ao receber esse projeto foi colocar muito Brasil, muita brasilidade ali dentro. Então, quando você assiste a série, que você conseguiu assistir um pouco, você percebe, parece que ela foi feita pro Brasil, porque tem todos os ingredientes né, ela se localiza no Pantanal, então tem todo esse entorno da natureza, os animais, que são quase personagens na história, né, os sons e toda a ambientação, o folclore brasileiro introduzido na história também, os personagens, né, que os três médicos têm bagagens completamente diferentes, a gente, né, um é carioca, o outro é do sul, gaúcho, outra é pantaneira, então cada um vem com essa bagagem também regional do Brasil, que se encontram ali no Pantanal, então é uma conversa, uma mistura, uma mescla de bagagens, de experiências que você vê refletido na dramaturgia e é muito, muito explorado, né? E esse gênero suspense é mais difícil de emplacar no Brasil, Michel? Você tem essa avaliação? Nós temos algumas séries já na Netflix, né, aqui do Brasil, tem as que mais fizeram sucesso, como Mecanismo, que é um thriller policial, tem a Samantha, que é comédia, 3%, que é uma coisa mais futurista, né? Você acha que esse gênero é um pouco mais complicado de você colocar em prática aqui no Brasil ou não? Então, o público brasileiro ama esse gênero, né? Então, acho que a questão não é o gênero em si, né? Eu acho que a gente faz e fez pouco, explorou pouco esse gênero aqui no Brasil. Aqui no país. Explorou pouco. Então, assim, essa é uma oportunidade que a gente tem de quem sabe, esperamos mostrar que a gente sabe fazer e sabe engajar as pessoas nesse gênero e sabe qual é a linguagem, a gramática desse tipo de projeto. Esse esforço é bom já de início, porque tem aquela velha história, né? O Brasil com as produções de comédia, comédia de situação, quer dizer, é bom ver o Brasil, esse setor, exercitando outras frentes e tal. Eu queria voltar um pouquinho na questão da fé versus ciência. A própria ciência diz e comprova que a fé ela é um auxiliar no tratamento, enfim, para você conseguir a cura, para você chegar na cura. Como a gente trata exatamente de vacinas e médicos, enfim, eu acho que essas coisas estão bem relacionadas. Isso fica, de alguma forma, impresso na série ou não? Tem esse paradigma abordado ali no drama? Eu acho que a série ela deixa justamente essa questão, até onde é o limite de um e até onde é o limite de outro, né? Ela não é... E ela nem tem essa pretensão também de ser conclusiva nesse sentido, de o que prevalece sobre o que, né? Mas eu acho que a gente realmente aborda os dois pontos justamente nessa questão de deixar para o espectador o que ele conclui que seja mais
né, que acrescente de um lado e que diminua do outro, ou que os dois acrescentem. Então isso realmente a gente questiona muito mais do que conclui. A gente é meio espião aqui, viu, Pedro? E a gente fica já com a tua resposta, você tomando a palavra, sabendo que isso está no teu personagem, imagina. Mas vamos lá, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que quando a gente fala sobre cura, né, sobre imortalidade, porque tem isso na nossa série, é um lugar onde as pessoas ali, o líder está decidindo se você morre, você não morre, enfim, tem uma questão que é universal, assim, ser imortal, como pode, né? Então, quando a gente fala sobre cura, eu acho que a fé e a ciência caminham em paralelo mesmo. Tem hora que você não aguenta mais sentir dor, e aí você vai tomar um remédio, e se você acredita, ou seja, independente de religião, é a fé em você mesmo, é a fé de que se você coloca um pensamento positivo, tem tantos estudos que já dizem isso, né? Isso. Se você coloca um pensamento positivo naquilo, se você acredita, se você tem fé, você vai ser curado, independente da medicina estar ali te provando por uma vacina, ou um remédio, ou uma cirurgia. Então, acho que uma coisa complementa a outra. Muitos médicos dizem, até aqui eu posso fazer, depois daqui é a sua fé que vai te levar. Seja um Deus maior, ou seja em você mesmo, ou seja na fé entre a família, no toque, no olhar. E curas acontecem misteriosamente. Ontem, Paloma, a gente recebeu aqui com muita honra a escritora Nélida Pinhon, que foi também desacreditada, né? Com diagnóstico de pouco tempo de vida, pouco de tempo 6 a 9 meses de vida. Enfim. E aí me veio em mente, né? O que a fez permanecer viva? Se não a crença, a fé, enfim, já que a ciência, através da figura do médico, que tudo bem, pode errar, né? Mas tinha decretado a sentença, né? É difícil. E na vida pessoal também, acho que a maioria das pessoas também, às vezes a pessoa não acredita e fala, eu não acredito, não tenho fé, não sou muito ligado à espiritualidade e tal. E dependendo do momento que você se encontra, de às vezes desespero, ou desacreditado. Eu ouvi uma frase que eu ri a beça, em avião que tá caindo. Então, exatamente. Não mesmo. Olha, mas é isso, a fé vem assim. Você olha aonde você vai se apegar. Exato. A gente tem aí, tema universal, ingredientes que são comuns para quem gosta de thriller, de suspense. A gente tem também aí coisas muito brasileiras e a gente sabe que a Netflix é uma plataforma não só para o Brasil, como para o mundo inteiro. 3% foi o maior sucesso, foi uma das séries mais assistidas de língua não inglesa. Queria saber se vocês têm uma expectativazinha, assim, se coça saber se a série vai dar bem fora, sabe? Se em outra língua, como é vocês dublados em francês, sei lá. O coração tá batendo fora da boca, dá um nervoso, assim. Mas eu fico muito feliz, assim, por participar de um projeto e de levar o Brasil pro mundo todo, né? As pessoas conhecerem o nosso Brasil não só pelo que já estão acostumados, mas principalmente essa riqueza cultural, essa riqueza também da natureza que a gente aborda. Tem várias crenças, vários mitos, várias lendas também que quem acompanhar a nossa série vai se identificar. Nossa, é mesmo, nessa região tem isso, né? A gente aprendeu muito também no nosso processo de trabalho. Então, eu fico muito feliz de poder levar isso para o mundo e ter esse retorno, né? O coração tá aqui aberto para receber. Aquela pergunta que nunca ninguém me responde aqui, né? Se tem planejamento para a próxima temporada. E aí, nosso diretor, vamos fazer a próxima? Já Ninguém tá no pode contrato. falar nunca sobre isso. Vamos fazer, diretor. Nada confirmado. Mas no final, existe um final aberto, assim? Porque pelo final aberto a gente já fica meio ansioso. Acho que vai ter alguma coisa. Não dá nem pra dar esse spoiler. Até em final fechado dá pra se retomar, né? Exatamente. Putz, é verdade. Não é? Sempre lembra aquela série, aquela Sherlock, inglesa, né? Que o cara morreu e falou, bom, e agora? Agora já vamos que volta. Deixa eu saber aqui, a gente tá vivendo uma época, né? Esse mundo digital aí que muda a cada instante. A TV aberta e os grandes produtores aí, eu peço a ajuda do Michel, produtores de cinema, tem agora como rival a Netflix. E outros provedores de conteúdo streaming também. Como é que esse universo vai caminhar na visão de vocês? E aí eu coloco uma experiência própria. Eu fui assistir o último filme do Almodóvar agora no cinema e aquela série de trailers, né, ali, né, passando. E veio um que eu falei, nossa, que legal. Foi o último trailer que passou antes de começar a película do Almodóvar. E era lá, exclusivo na Netflix. O próprio cinema anunciando
uma série que ele não... um filme que ele não vai mostrar. É um novo paradigma, né? Onde que a gente vai parar e o que isso significa? Pelo menos não de maneira exclusiva, né? Sim. Ou vai mostrar também, né? Netflix tem feito estreias. O que isso significa na visão de você que está no mercado há tanto tempo, Michel? Olha, eu acho que tem esse exemplo do filme Roma, né, da Netflix, que ganhou o Oscar, né? E ele foi exibido também no cinema, para poder concorrer, inclusive. Na minha opinião, assim, como realizador, aí eu vou falar uma coisa muito pessoal, eu tenho vontade que as pessoas tenham acesso ao conteúdo, ao projeto, e que assistam o maior número de pessoas possível. Então, eu faço um filme não para ficar vendo com a minha família, eu quero que, né, quanto mais pessoas assistam, melhor. E eu acho que a Netflix proporciona uma plataforma que atinge, né? A nossa série vai passar em 190 países no mundo inteiro. Então é um nível de exposição dificílimo de você conquistar fazendo o seu longa-metragem e tal, que é um formato que me encanta, que eu amo, que eu estudei cinema e comecei fazendo cinema, fiz um longa e a partir daí eu acabei engrenando no mundo das séries, que também que é sensacional. Mas, enfim, eu acho que eu acho que a soma de plataformas, de janelas e possibilidades das pessoas terem acesso a conteúdo, quanto mais, melhor. E para vocês, como atores, também é uma nova oportunidade, um novo leque também de vocês colocarem o seu trabalho, né? Não restringindo apenas ali a televisão aberta, né? Com certeza. Vocês têm essa avaliação também? Ele é uma mistura de linguagens, né, que só se somam, né? Na verdade, elas se acrescentam, assim. Então, essa coisa que o Edgar citou do próprio cinema está anunciando que são coisas que realmente se somam e até multiplicam nesse sentido, assim, de você ter diversas formas de ter experiências com a arte, né? Me lembro até quando a gente falava-se, quando o cinema surgiu, que o teatro ia acabar e que as coisas iam mudar e que a coisa acabou se somando, né? Então, a gente tem mais veículos para ter a arte alcançando a todos. Desculpa, se for em um muito segundo, rápido. você pode fazer. Eu só quero saber pergunta. o que é aquele negócio azul. O negócio azul, peraí, uma pastilha? Não vou, vocês vão ter que assistir a série pra saber. Tem um negócio azul lá que eu quero saber o que é. Realmente. Todo mundo quer. Olha. Não vamos dizer. Não tem um intervalinho agora? Nessa hora? Me conta em off que eu quero saber. A galera vai ter que assistir essa série. Você, Paulinha, cavando um spoiler aí. Eu quero saber o que é logo aquilo, você, querido. Um logo negócio você. azul ali, entendeu? Você acredita no escolhido pra saber o que é o negócio azul. Olha, eu queria agradecer aqui a presença dos atores, o Pedro Caetano, o Guto Schuster e a Paloma Bernardi aqui no Morning Show, e também o diretor, o Michel Tikomiroff. Obrigado aí, sorte pra vocês. Vamos ficar de olho nessa série, hein? Por favor. Obrigado, gente. Obrigada. Quem tá aí pra dar a hora certa aí? Gostou da entrevista? Eu também vou acompanhar. Gostou da pena? Você vai Paulinha amar, já queria dar um spoiler. Você gosta de séries de suspense? Adoro. Olha aí. Se tiver morte, melhora. Tem. 11h, o horário de Brasília. E velho. Jovem Pan Morning Show. Bom, como a Paulinha falou no início do programa, o mundo terá 2 bilhões de pessoas a mais até 2050, segundo a ONU. Uau, hein? É gente pra dedéu, hein, Paulinha? Como é que tá a nossa hashtag aí? Tá com gente pra dedéu também? Tá entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha nessa aí, que manhã. maravilha. Hashtag nós em 2050. Vamos conferir o que disseram nossos ouvintes. Luiz Gonzaga Filho. Diziam que nos anos 2000 teríamos carros voadores. Ainda tem gente que acredita verdade. que a Terra é plana. Verdade, Luiz. Hashtag nós em 2050. Provavelmente ainda estaremos tentando convencer as pessoas que é a Terra que gira em torno do Sol e não o universo em torno de algumas pessoas. Mandou uma indireta aí pro universo, hein? A gente assistiu os Jetsons e achava, nossa, que maravilha. Viveremos isso, não sei. Giglio, hashtag nós em 2050, vai ser uma eterna estação do metrô Sé. Às 8 da manhã tem uma foto bastante ilustrativa da Terra. Nesse momento, Maju Santana, aposentada? Não, comprando remédio e gastando com consulta, isso com certeza. Uma crítica aí da nossa ouvinte, hein? Hashtag nós em 2050, Edgar. Boa, vamos em frente aqui, olha, o seguinte, Vini, você tem que contar pra gente essa história do Instagram aí, ficou todo mundo querendo saber por que a plataforma bloqueou a conta da apresentadora Ana Paula Padrão, da Band. O que aconteceu, Vini? Um bloqueio? Quando eu vi essa notícia, Vini,
Bloqueio. Ana Paula Padrão, aí fiquei pensando, tem aqueles bloqueios por mensagem ofensiva, as fotos que não atendem as recomendações as da regras empresa. da empresa. O que será que a Ana Paula Padrão postou? Quando eu vi o motivo, eu falei, peraí, alguma coisa tá errada. Explica aí, Vini. Pois é, primeiro vamos colocar, Edgar, que a Ana Paula Padrão, ela já tá pistola, né, com o Instagram, porque ela sofreu esse bloqueio temporário. O que acontece? Na semana passada, morreu o pai da Ana Paula Padrão e ela colocou lá no Instagram uma foto antiga com o pai, fez uma legenda ali normal, dizendo: valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Então, ela publicou essa legenda aí do Fernando Pessoa, a hashtag HipPapai, uma foto com o pai dela, ou seja, tudo certo, ok? E depois, alguns dias depois, ela fez outro post também relacionado ao pai, um TBT, né, também ali com uma foto dizendo TBT do chamego com Faustin, né, o Fausto que era o pai da Ana Paula Padrão. Então também mais uma foto normal. Porém agora a Ana Paula publicou a mensagem que ela recebeu do Instagram, Edgar, dizendo que ela ficou aí temporariamente bloqueada da plataforma. Por quê? Olha só a mensagem que ela recebeu do Instagram. Parece que você estava usando este recurso de forma indevida, avançando muito rapidamente. Sua capacidade de usar o recurso foi bloqueada temporariamente. E aí ela escreveu a legenda dizendo o seguinte: quis reconhecer todos aqueles que me enviaram bons sentimentos pela morte do papai, mas parece que o Insta achou que eu fui longe demais. Curiosos tempos esses em que agradecer um gesto de solidariedade é motivo de desconfiança. Ainda bem que papai, aquele gentleman, não tá mais aqui pra ver. E aí compartilhou umas outras hashtags ali, deprê, vontade de largar tudo, redes boçais, triste com razão, enfim. Várias hashtags que Ana Paula compartilhou. E o texto dela sugere o quê? Que o Instagram a bloqueou porque ela interagiu demais com seus seguidores, curtiu demais as mensagens que recebeu, respondeu demais. E a gente deu uma pesquisada logo cedo, Edgar, isso também já tinha acontecido pouco tempo atrás com o ator Miguel Falabella. A mesma coisa, ele publicou também a mesma mensagem que a Ana Paula recebeu, ele publicou esta mensagem e escreveu na legenda: bloqueado por curtir demais. Assim é a vida, mas continuo lendo o que me escrevem. E o que causa certa estranheza, né? Porque se é uma rede social que te dá esses recursos, te dá essas ferramentas, por que você é bloqueado por isso? Por isso, acionei logo cedo o nosso especialista. Edgar. Eles oferecem tantos corações e depois vem bloquear o uso. Exatamente, Vini. Só existe uma pessoa Só no uma mundo pessoa para nos responder para nos essa responder. dúvida. É por isso que eu fui acordado por ele hoje, é isso? É a nossa enciclopédia para assuntos digitais. Qualquer coisa que você queira saber. Por isso está aqui Pergunte o nosso ao querido Aros. Carlos Aros, especialista em tecnologia. Aros, por que Ana Paula Padrão foi bloqueada do Instagram? Ela é uma spam, Carlos Aros? Não, mas os robôs devem ter identificado algo assim? parecido. Né? O mesmo aconteceu com o Miguel Falabella, o mesmo aconteceu em outras plataformas. Vamos tirar do universo do Instagram, vamos para o WhatsApp, por exemplo. As pessoas que usam o WhatsApp, com certeza alguém que está nos acompanhando agora já passou por isso, se usa o WhatsApp, por exemplo, como canal de contato para uma empresa, a versão, essa versão livre do WhatsApp, não a versão business, né? Para atendimento de empresa, e aí recebe um fluxo muito grande de mensagens, e aí o WhatsApp derruba aquela conta, você tem que ativar novamente o perfil, etc., porque o WhatsApp derrubou no entendimento de que você estava trocando um volume muito maior de mensagens do que seria o normal, para um padrão perfil, para um perfil como aquele. No caso do Instagram, é a mesma coisa. O que acontece? Tem uma série de perfis e de pessoas que operam no Instagram para vender clique e outros tipos de negociados, segue de volta, etc. Outros tipos de ações que não são permitidas pela plataforma. E esses comportamentos, eles estão identificados por todas as redes, não é só o Instagram. Todas as plataformas, todos os sistemas estão
foram desenhados para operar, para identificar padrões que não estão dentro daquilo que seria o normal. Em um caso como esse, uma postagem como essa, tendo ela curtido, né, as respostas e respondido, interagido com um número muito grande de pessoas no perfil, o que não seria o normal, o computador deve ter entendido que aquilo era um comportamento de spam. Mas não seria o normal no caso dela, porque ela não fazia esse tipo de interação, ou de qualquer pessoa? De qualquer pessoa. Talvez Imagine que ela tem alguns milhões de seguidores. Vamos considerar que 10% deles interagiram ali e ela respondeu esses 10%. Já é um número muito maior do que se responderia, né? Do que seria uma interação. Aros, para qualquer pessoa comum, é muito fácil também de ser bloqueado no Instagram como ação se você resolver seguir um monte de perfil no mesmo dia. Chega um volume grande. Uma hora que eles falam, não pode mais seguir ninguém. Ou deixar de seguir também. Não, só o Eu acho que é a questão do follow. Mas por que eles fazem isso? Porque eles entendem que as pessoas, que esses perfis estariam agindo ali não com o interesse orgânico da plataforma, mas com um interesse maior, por exemplo, segue de volta ou para vender produtos, o que não está autorizado dentro de alguns dos termos de uso. E isso, se for verdade mesmo, Ares, é uma coisa louvável, né? É uma maneira sadia da empresa entender o serviço que ela é o uso comum, exato, é pro bem. Agora bom veja, uso comum. Edgar, o nosso departamento aqui, CSI, tem mais um desafio? Da internet, descobriu que, na verdade, o Instagram cometeu um erro, no caso de Ana Paula Padrão, Carlos Aros. É um erro porque eles dizem o seguinte: cometemos um erro e pedimos desculpas. O erro deles... Peraí, mas eles já se pronunciaram sobre esse caso específico. Exclusivo. Aqui, comigo. Grande Acabei de receber a nota. Aqui a gente não Eles dizem que cometeram um erro e pedem desculpas, a conta já foi estabelecida. Por que esse erro não é explicado? Saiu do padrão. Porque eles... Nossa... Por quê? Porque esse erro... Eu vou nem responder isso. Nossa, eu demorei pra pegar a piada. Vai. Eles não vão explicar justamente porque o padrão que não foi identificado ali, o que não teria sido não estaria correto ali, é o que está desenhado para que a máquina identifique. Então, eles, ao assumir que fugiu do padrão, como o Arcon disse, eles estariam explicando como é que a máquina opera, e aí isso não faz sentido, porque é você derrubar uma zona de defesa que você tem. Então, é justamente por isso que o Instagram já reativou a conta, pediu desculpas para Ana Paula Padrão, e isso vale explicar, pode acontecer com qualquer um que desrespeite as regras e os termos de uso. A plataforma age assim para garantir o bom funcionamento da rede, Edgar. Falado, Aros. Tudo de volta ao padrão, hein, Edgar? Agora tudo padronizado. Obrigado, meu querido. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Um vídeo que mostra policiais chutando um catador na rua viralizou, provocando uma onda, não poderia ser diferente, de indignação, né? Tudo aconteceu na zona oeste de São Paulo. Paulinha, dá detalhes pra gente. Pois é, as imagens foram capturadas no sábado. A gente vai até ver aqui, a gente pediu pra borrar essas imagens que realmente são bastante horrorosas, né? Porque você tem a figura desse catador, nas imagens capturadas ele já tá no chão e esses dois agentes da polícia agredindo. Tem até uma mulher tentando separar ali e ela pra também evitar, é empurrada. né? Essa ação. Enfim, é realmente algo que despertou até as pessoas na internet para reivindicarem um posicionamento da polícia militar. E a mulher apanha também, leva um supapo. Ela leva um supapo para ser afastada ali, ela que está tentando parar com aquela ação. Então, a polícia militar, ela já respondeu a respeito disso, informou que, em um comunicado, que a viatura foi acionada para ir ao local após uma denúncia de extorsão. Esse catador, ele estaria ali desequilibrado, enfim, com os ânimos aflorados, e ele não queria tirar a carroça dele da frente de um lugar para a saída de um carro, estava querendo pedir dinheiro para motorista para ele poder tirar a carroça, enfim... Essas desinteligências que acontecem aí nas ruas, e aí quando eles foram abordar, ele teria reagido com o uso de força, mas a própria polícia já disse o seguinte, que os procedimentos adotados, contudo, sugerem possíveis falhas operacionais, o que motivou a pronta apuração para análise de todas as circunstâncias do fato. A ação sugere flagrante descumprimento dos protocolos operacionais padrão de abordagem, o que motivou o imediato afastamento e instauração dos procedimentos legais
de apuração. Então, esses policiais estão afastados, a polícia vai investigar isso através da corregedoria, e o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, inclusive resolveu comentar isso através das suas redes sociais. Tem um vídeo dele, a gente pode assistir agora. Pessoal, tive notícia agora e assisti um vídeo que fiquei muito consternado e muito aborrecido também. 2 policiais militares agredindo 2 pessoas na região da Vila Leopoldina, aqui na capital de São Paulo. Nada justifica o excesso de violência. Todos sabem como eu respeito e admiro a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem todo o meu apoio. São 87 mil policiais e um comando firme do Coronel Salles, que, como comandante-geral da Polícia Militar, vem cumprindo rigorosamente todos os protocolos. Esta ação fugiu ao protocolo. Os 2 policiais já foram afastados, serão avaliados, serão julgados e, se tiverem que ser punidos, serão punidos. Não podemos imaginar que uma polícia competente como a Polícia Militar de São Paulo sofra uma condenação por força de uma atitude equivocada, errada e exagerada de 2 policiais militares. Bom, era o esperado, né? Esse comunicado de imediato, né? E falou que tinha que ser falado mesmo. A polícia de São Paulo é a polícia mais bem treinada do país, né? Não justifica uma atitude dessa, ainda mais quando o policial tem, como o governador falou, né? O protocolo para abordar um cara deitado no chão, não pode receber chutes ali, né? Com certeza, né? Tudo bem, né? O fato que ensejou aí a convocação da Força Policial foi esse catador que se recusou aí a desimpedir, né, o caminho da motorista, ele condicionou isso a pagamento. Aqui a gente tem sim um caso de extorsão, houve relatos de testemunhas falando que ele estava agitado, que ele estava agressivo, isso é uma coisa. Só que nos 40 segundos de filmagem que foram disponibilizados online, fica claro ali que a contenção e até mesmo a agressão, às vezes a agressão é necessária, mas que a agressão ao suspeito, eles não primam pela técnica, né? De conter, né? Exatamente. E eles parecem contaminados de violenta emoção. Um ódio, né? Uma fúria. Exatamente, que é o oposto da frieza, da presença de espírito e do profissionalismo que a gente espera da força policial. A gente sempre fala aqui, os excessos cometidos com a farda, eles agravam a conduta ilícita, né? Então, o crime praticado contra a autoridade e o crime praticado pela autoridade, eles têm uma gravidade maior. Isso daí é inadmissível. E o treinamento psicológico pelo qual os policiais passam, né? Para exatamente evitar esse tipo de abordagem violenta. Agora, aqui também cabe é super raro isso, né? Mas cabe um elogio à pronta resposta do governador e a coragem dele de vir a público fazer uma autocrítica à força policial. Né? Então isso tem valor, porque a gente sabe que muitas vezes as autoridades públicas elas se furtam aí a fazer críticas às grandes corporações do serviço público, né? Agora 11h22, horário de Brasília. Reta final do Morning, vamos quase fechando a edição de hoje aqui com um assunto que mexeu com o mundo do futebol, porque envolve o nome de um grande ídolo do futebol francês, Michel Platini, ex-presidente da UEFA, foi demitido nessa terça-feira na França. Demitido não, Vini, detido. Desculpa, detido, já implica, piora a situação dele, né? Piora um pouco. Lapso aqui, mas vamos lá, Vini, proporcionalmente aí, vai, como se o Pelé fosse preso. Vai, é o grande ídolo do futebol francês, né? Do futebol francês e um dos grandes atletas do futebol mundial, virou dirigente, virou presidente da UEFA e pasme, Edgar. Quem poderia imaginar que houve corrupção na escolha da sede da Copa do Mundo de 2022 no Catar, né? Quem poderia imaginar? Mentira. A gente ficou realmente surpreso aí com essa notícia. Cara, a escolha só tem corrupção, em qualquer edição. Qualquer escolha, né? Então a polícia já investigava isso, aliás, a Copa da Rússia também de 2018 estava sob investigação, mas o Platini acaba sendo preso aí hoje lá em Paris pela escolha do Catar como sede da Copa de 2022. Edgar, segundo investigações aí, ele recebeu cerca de 100 milhões de dólares de uma TV estatal do Catar para promover aí a Copa neste local. A TV estatal, no caso, a Al Jazeera, né? Essa escolha que aconteceu em 2010, e aí o que os procuradores investigam, Edgar? Que poucos dias antes da escolha,
O Platini se reuniu com o Sarkozy e também com o Sheik lá do Catar, no Palácio do Eliseu, lá na França, para tratar dessa escolha, e aí teria rolado esse ato aí de corrupção. Então, é mais um desdobramento, né, desses casos de lavagem de dinheiro, corrupção, propina que ocorrem no futebol e que têm sido revelados aí nos últimos anos, né? Nós tivemos aí o Platini já estava afastado, tivemos o afastamento também do Joseph Blatter, tivemos a prisão do Marin, né? E tem muita gente solta ainda, né? Aqui no Brasil até agora, né? Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, então tudo aí livre, leve e solto, mas também todos estão aí com investigações acontecendo, seja nos Estados Unidos, seja na Suíça, enfim, é uma lama de corrupção que ocorreu no futebol nos últimos anos, e que pelo menos, né, esses caras aí já estão todos impedidos de trabalhar no esporte. Vamos lá, acabamos o programa hoje com o vencedor aqui. Temos ganhadores tuiteiros, Paulinha. Pois é, os futurologistas da hashtag Nós em 2050 tuitaram e Ivan Silva levou o kit do Morning Show. Ótimo, a gente fica por aqui, voltamos na programação da PAN amanhã, a partir das 10. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Até mais. Morning Show. Você ouviu?